Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e esse episódio é o 93. A gente ainda vai continuar falando sobre a implantação, mas seguindo sobre a vida em condomínio, né, Anderson? Sim. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, queria agradecer a audiência do Em Questão. Você que se inscreveu, que curtiu, compartilhou, apertou o sininho, muito obrigado. E você que vai nos assistir, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer também aos nossos apoiadores, a G5M, a Casa de Bomba São Paulo, a Pegou Market, Especial Condomínio e Especial Imóveis, Diman Bomba, Meu Setor Contábil, Schneider Segurança, Premier Piscina, Enzino Bombas, Migrato Soluções, Esperança Animal, Grupo Cieta e CBR Certificados Condomínio Legal, representado pelo Anderson Amaral. E aqui está o meu parceiro. Nossa, e como sempre, né, Luciano, agradecendo a audiência, nós estamos já aí, há 2 anos já, né? Já, é. Fez 2 anos. Isso. 2 anos, Chegando quem diria? 100 episódios já, né? Já chegando aí a audiência. O nosso amigo aí, o Ale, anda comendo alguns episódios, né? Para não falar assim, não vai chegar ao 100 não. Não, mas o interessante é realmente a audiência, isso nós temos que agradecer demais, né? A gente tem que trazer algo que aconteceu, né? O Em Questão tava passando todas as quartas e aí a gente teve um probleminha, mas a gente vai retornar, tá, pessoal? É que realmente a vida fora do Em Questão é corrida. É muito corrida, é verdade. Então a gente vai retornar e tem coisa legal aí mais pro Em Questão Cash, que aí vai dar aquele boom para vocês e vai ter mais aquela interatividade com as pessoas, né? Vamos ter bastante novidade a partir de maio aí. Tem novos quadros, bastante coisa acontecendo. Isso aí para melhorar cada vez mais aí a audiência que está aqui conosco já certeza. Nesses 2 anos. Pô, quase 20 mil muita inscritos, coisa boa, né? Isso a gente vai muito. trazer muita coisa boa pro programa. A gente dá continuidade as etapas desse programa. A gente falou muito de implantação, parte 1, parte 2, parte 3. E agora a gente vai falar da convivência, né? Depois da implantação é a convivência, se acostumar a viver em condomínio. Que é o pior, né? Eu acredito que é um dos pontos mais fortes. Nós falamos muito aqui, até brincando, que o morador que está chegando no condomínio, ele deveria ter uma cartilha para ele de condomínio. Muita gente ainda é a primeira vez que está entrando num condomínio. A convivência em condomínio é difícil. Toda vez que você pega um grupo de pessoas e formata ela dentro de uma caixa e deixa lá e começa a exigir, começa a criar os caos, né? Começa a não respeitar regulamento interno e assim vai. E o que mais nós falamos é assim, o regulamento interno, a convenção, ela tem que ser respeitada justamente para poder dar tranquilidade àquilo chamado condomínio, né? Ou como nós costumamos dizer, a empresa chamada condomínio ao qual ele é um acionista. Sim. Né? E aí, conforme a vida vai se normalizando, porque tudo é festa, farra, né? No início, né? É que assim, depende, né? Se você tem algum problema, você comprou a sua unidade, você ainda não foi morar, e aí você já vem com a dor de cabeça de a pessoa comprou um apartamento, ainda está pagando aluguel, ou quer sair da casa do pai e da mãe, e aí vem aqueles fatos que acontecem. Condomínio pagando sem estar morando, aí tem gás, aí tem luz, e a pessoa acha aquilo absurdo, mas eu não moro lá, né, Anderson? Né? As despesas do condomínio, e aqui nós sempre falamos, pessoal, isso está na lei, está no Código Civil e principalmente está na sua convenção. Todas as despesas serão divididas igualitariamente ou pela sua fração ideal para todos os proprietários. Então, assim, não é uma questão de tá errado, não, está certo. E vocês tomem muito cuidado também, que a partir do momento que você adentrou no condomínio, você veio, por exemplo, de uma casa, né, Luciano? Ou você veio aí, depende qual é o modelo do seu condomínio, Minha Casa Minha Vida e outros. Se você está vindo de uma casa e você quer ter a forma, o formato que você morava na sua casa,
não vai acontecer no condomínio. Não. E uma coisa que nós batemos muito, e eu vou bater mais uma vez, pessoal, se atentem aos seus problemas e resolvam junto com a administração que for coisas do condomínio. Não entrem nos grupão aí de WhatsApp e criar caos, porque nós já falamos aqui diversas vezes, grupo de WhatsApp de condomínio não é terra sem lei. Não. Os juízes estão dando causa para os síndicos, para as gestões e para aqueles ofendidos, e as pessoas estão pagando, né, Luciano? O Anderson sempre toca nesse assunto, porque a gente tem uma matéria boa para trazer para vocês, só estamos aguardando alguns desfechos, né? Uhum. Então a gente não correu, estamos aqui e a gente vai trazer isso para vocês. Porque são coisas que acontecem no mundo condominial e aconteceu com a gente, né? E é algo que as pessoas precisam entender, que por mais que você vá morar em condomínio e que você tenha o seu direito garantido, vocês têm que entender que quando vocês votam para ter um síndico profissional, os direitos dele também é garantido. Sim, você sim. Entendeu? Não tem essa de dizer, eu vou fazer... A convenção para mim não serve de nada, ela serve. A convenção é a lei e a regra dentro do condomínio, entendeu? Não tem convenção, segue o que manda o Código Civil Brasileiro. O código foi pensado para isso, entendeu? Então é a convivência num lugar onde você tem mais pessoas. Então não adianta você querer passar por cima disso e achar que nada vai acontecer, que tá tudo certo. Não. E assim, deixar o recado pro síndico. Os síndicos que passam por isso não tem que correr. Não. Tem que ir até o final. Sim. Para mostrar para as pessoas que quando se tem gestão, quando se tem pessoas que estão fazendo da forma correta, seguindo o que manda a convenção do condomínio, ela não tem que abrir para ninguém, ela não tem que abaixar a cabeça para ninguém. Ela tem que seguir para frente. E aí as emissoras que gostam de ser polêmica, de passar as coisas, procurar saber e entender o que está acontecendo. Porque aí fica fácil fazer um videozinho e dizer que tá largado o condomínio. Mas tem um contexto por trás disso. Né? E é isso que... Estamos aguardando. A gente deu uma amenizada, colocamos as coisas... abaixamos um pouco a poeira, continuamos trabalhando, continuamos exercendo o nosso cargo, nossa empresa está aí. E assim, não corremos, não vamos correr. E assim que tiver... Vamos trazer o caso aqui, não tem problema não. Sim, sim. E o importante disso tudo, e até mesmo para quem está chegando agora, isso tudo é a vida de condomínio. Isso tudo acontece. É mais comum hoje do que nós queremos. E principalmente, pessoal, nós sempre falamos, o condomínio é uma empresa ao qual você, proprietário, é acionista dela. Então, não fiquem indo em manadas, em grupo de WhatsApp, eu acho isso, eu acho aquilo. Não façam isso. Tenham vocês a visão de vocês. Não entrem em movimento, porque às vezes quem controla o movimento pode estar pensando em si próprio e não no bem geral. Então, quando tiver qualquer problema, vá até o seu gestor, vá até a sua administradora, tirem as suas dúvidas, né, Luciano? Porque assim, é o patrimônio de vocês. Não é porque um grupo A, um grupo B tá contra a gestão e tal, mas é o patrimônio de vocês. Sim. Independente, o condomínio não vai sair do lugar, ele não vai mudar, as pessoas mudam, saem do condomínio, o condomínio não vai sair do local. E isso chama atenção em tudo. Não só em conversa fiada, mas também em manter o condomínio. E uma coisa que nós sempre falamos aqui, quem faz o valor do condomínio, né, Luciano? É você, morador. Se você, morador, for aquela massa que ali vive no condomínio, for umas pessoas que zelam, porque aquilo é de vocês, o custo de manter esse condomínio é muito menos, né, Luciano? A gente tem algumas questões aqui que falam sobre isso, né, que são pessoas que perguntam, que o Anderson a gente sempre debateu isso aqui, sobre falar sobre cuidar do condomínio. Às vezes a pessoa vai descer um lixo,
o lixo tá, cara, furado, molhado, cheio de água dentro, ou né, aquele negócio, churume, né? Churume, pingando pelo corredor, a pessoa vai lá até levar o lixo e volta e não faz a limpeza. Aí daqui a pouco você tem um vizinho falando, pô, o pessoal da faxina não limpou o condomínio. Poxa, aí vamos falar se o palavreado correto, é sacanagem. É isso. Porque assim, você tem um grupão para bater pesado em cima do síndico, mas quando o morador faz qualquer coisa errada, você não tem um grupão para reclamar. Não. Você entendeu? Ah, porque o síndico não tá vendo isso, porque não sei o que lá. Isso é ruim. Então, quando a gente fala que os moradores acabam trazendo gasto pro condomínio, é porque é esse tipo de coisa. Aí mancha, estraga o piso, criança brincando, quebrando as coisas, pulando E o custo vai aumentando. E o custo vai aumentando. Né? Ah, mas o síndico tem que ver. Quando o síndico vê, ele tem que cobrar de quem danificou. E outra coisa, Luciano, que é fundamental, pessoal, na reclamação. Quando vocês querem fazer reclamação de alguma coisa que aconteceu, vocês têm que apresentar os fatos. Qual é a unidade, da onde está vindo, tudo. Porque não adianta, né, Luciano, que chega muito... isso é comum para os nossos colegas síndicos. Chega lá, manda no WhatsApp ou manda para isso quando o síndico tem uma central de atendimento, manda lá, olha, tem um cheiro de maconha absurdo, tal. Tá, onde? Né? Onde? Assim, cara, eu não aguento mais cheiro de maconha, que não sei o que lá. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte, o síndico não é para apagar incêndio. O síndico, ele vai fazer o que está na possibilidade dele, que a lei manda. Ó, o cara tá fumando um baseado lá no apartamento dele, usando droga, o cheiro tá adentrando a sua cidade, por escrito, relata a situação, o síndico vai averiguar, tá acontecendo, o síndico vai fazer a notificação, dentro do que manda a lei. Fora disso, se você, não aguento mais, aí você tem que correr atrás da justiça. Porque as pessoas têm a impressão de dizer assim, o síndico não resolve, porque o seu síndico não é polícia. Não. O síndico não vai entrar dentro do apartamento do cara e vai espancar ele ou levar ele preso. E outra, toda reclamação tem que ser bem feita. Sim. Porque não adianta falar, olha, um barulho absurdo. Tá, mas onde? E os síndicos orgânicos aí, tomar cuidado na hora de fazer notificação aí. A gente foi convidado aí a ajudar um conselho, ajudar até o próprio síndico que estava iniciando de cara, que era o subsíndico, que cuidava bem do condomínio, ajudava o condomínio legal, e na hora de fazer a notificação o cara estava relatando lá o que o cara estava fazendo na notificação. Galera, existe algumas coisas que não podem ser detalhadas na notificação. Você tem que colocar, é barulho, você vai colocar lá, segundo o regulamento, o artigo, Você vai colocar lá que a pessoa estava fazendo barulho e tal. E aí tem alguns itens lá que você só clica, né? Provavelmente a administradora coloca lá o que quer. Fala assim, você tem esse negócio de barulho, você tem cachorro, né? Problema com cachorro, vaga de garagem, estacionado em local proibido, carro parado em local que não é destinado para ele parar, e assim vai. Então, você não colocar lá que, fulano parou o carro, deixou as portas abertas, não sei o que lá, tava lá, não sei o que lá. Ou som alto, barulho, né? Som alto. O cara colocar que a pessoa tá ouvindo um funk com músicas. Cara, isso é ruim porque você vai trazer pode trazer um problema pro condomínio, né? Então, você tem que colocar, perturbação de sossego? Perturbação de sossego, colocar lá, o som estava alto e acabou. No horário X, não precisa Y, colocar Z, o que a música fala. unidade X tal. Aí vai entrar no modo discriminação, né? Sim. Porque a gente tem casos que o cara ouve funk, esses funks absurdos, e aí como a gente tem casos que pessoas que ouvem música gospel. Sim, é muito e aí alto. A pessoa que ouve funk não gosta de música gospel. E aí, você vai contrariar? O negócio é você ser neutro. Você tem que colocar algo que você seja neutro. Nem para um, nem para o outro. Fez errado, os dois vão responder pelos seus erros. Exato. E é isso que nós sempre falamos. Aponta o que está acontecendo, reclame, mas na reclamação pontue exatamente
qual é o andar, olha, é meu vizinho do lado, unidade, por quê? Os síndicos, em geral, não têm bola de cristal. Não. Ainda mais quando fala, né, que existe barulhos da madrugada, né, que é muito comum. Nós não temos bola de cristal. Fantasma do condomínio. E aí fica difícil. Esse fantasma grita, geme. Esse é o fantasma que todo condomínio é passível de ter. Mas o importante é que todas as reclamações elas sejam bem feitas, bem colocadas. O síndico, ele não vai... E aí, Luciano, a pessoa manda lá, eu mando a reclamação e o síndico não faz nada. A reclamação é, eu não aguento mais o barulho às 10 da noite. Não. E aí? Vamos colocar lá dentro nessa questão que o Anderson colocou. Tem síndico que se você mandar mensagem para ele vai te responder. Nosso caso, alguns casos a gente acaba olhando lá e de imediato já respondendo. Esse caso que o Anderson falou aí do barulho, que o cara não aguenta mais o barulho. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Horário noturno, o síndico não é obrigado a atender vocês, não. E não importa se é síndico orgânico, se é profissional, ele não é obrigado a atender. Se você tem um problema, você que vai fazer a investigação, procure o que está acontecendo e aí você vai citar lá, ao verificar um problema que tem me perturbado, identifiquei que é apartamento tal, na unidade tal, no andar tal. O síndico vai averiguar a situação aí e vai ele fazer a notificação. Tem casos que já veio pra gente da seguinte forma. Olha, tem um barulho aqui que eu não aguento mais, que não sei o que lá. E aí você vê que o cara, você fala assim, não, então, mas você precisa me dizer onde que tá. Olha, eu não vou ficar levantando do meu sofá para verificar o barulho só para mostrar para você e você notificar. Aí já é demais. Aí o cara fala até assim, aí você tem que ser um pouquinho mais curto e grosso, cara. Se você não vai fazer isso, vai continuar e você vai continuar sendo perturbado. Vou procurar meus direitos. Show. O síndico não tem bola de cristal. Não adianta, ele não tem bola de cristal. Por isso que todas as reclamações, elas têm que ser bem pautadas. Senão, vai ficar lá na estante e vai ficar na observação. Não vai ter uma notificação nem multa. E a gente sempre fala, vocês têm que fazer o registro daquilo para que aquilo fique registrado e guardado, caso o condomínio sofra uma notificação extrajudicial pela pessoa que foi notificada. Sim. Por quê? Porque ela vai alegar que ela não fazia aquilo, mas eu tenho prova. Exato. Aí você não faz isso, o que acontece? Quem responde é o condomínio, através do síndico. Por que o juiz vai falar? Fala, mas peraí, você notificou ela e não foi verificar a veracidade da situação? Então, porque deu a notificação. O problema é seu. Você está fazendo coisa errada. Você não pode porque a pessoa fala assim, o que o juiz vai interpretar? Que é briga de vizinho e você está tomando partido. Exato. Você entendeu? Eu não posso tomar partido. As pessoas têm que entender o seguinte, começou a vida em condomínio, ela é uma situação assim, muitos, não vou falar que são todos não, mas muitos eles conseguem seguir, porque entende o porquê, né? E assim, pessoal, padrão um pouquinho mais inferior, não vou falar mais baixo, mais inferior, a gente sempre tem problema com acústica, a gente sempre tem problema com sistema, né, de tubulação, porque faz barulho, caixa d'água. A gente tem várias reclamações de quando a caixa está enchendo, a trepidação, o cara não consegue dormir. Sim. Você entendeu? Mas perdeu a garantia. Não. Se comprovou que é um vício oculto, a gente consegue que a construtora resolva. Você entendeu? Mas o que a gente sempre precisa? Da ajuda desse morador. Sim. Não adianta ele ficar lá no grupo lá, porque o cara não vê, eu reclamo pro cara, falo, não, peraí, Ninguém cara. faz nada. Qual né? é o horário? Vamos no horário? Então vou nesse dia que você colocar, eu vou até essa unidade, eu peço para o zelador ficar até mais tarde, para que ele possa identificar o que está acontecendo, para que a gente possa bater foto, gravar e aí tomar as providências cabíveis sobre a situação, né? Sim. Chamar a construtora, falar, realmente há um problema aqui, um erro de cálculo, a tubulação aqui, é pressão, né, regulagem. A construtora vai falar assim,
regula lá o sistema pressurizado que vai parar. Tudo certo. Aí é do condomínio? Tudo certo. Fora disso, pessoal, se vocês continuarem, monta um grupo de informação que o síndico não tá, que é uma informação entre vocês, para ficar ali jogando, esquerando um ou outro, porque vocês não gostam da forma que o síndico atua, vocês têm que entender o seguinte: se não seguir o que manda a convenção, vocês podem reclamar à vontade. Você entendeu? E, Luciano, e tem outra coisa que nossos amigos síndicos têm que tomar cuidado. Vou te dar um exemplo. Eu recebo a reclamação de uma unidade em cima da outra. 40 reclamações em uma semana. Peraí, até que ponto é reclamação ou não é perseguição? Porque o vizinho, por algum motivo, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Eu já vi condomínios sendo processado justamente porque não tomaram o cuidado. E até por isso que nós estamos falando aqui, toda reclamação que ela tenha evidência real, não achismo. Olha, vamos falar dos inícios da vida de condomínio, que pegou a implantação, pegou a chave, fez a reforma, passou a conviver no condomínio, vaga sorteada, colocou o carro na vaga que já saiu de sorteio, ou não, fica sortido lá, quem chegar primeiro coloca o carro até, né, ter 80% de moradia e você fazer o sorteio conforme manda a regra do condomínio. Aí começa aquela dor de cabeça. Estacionei o carro, minha porta tá toda amassada, tá toda arriscada, e aí corre pro síndico. Porque assim, no início o síndico é aquele turbilhão de informação. Sim. Né? O síndico preocupado com as garantias, preocupado em trazer a manutenção efetiva para não se perder isso, né? E aí a mesma coisa para o morador. Aí ele está atendendo o condomínio, atendendo a unidade, porque aí começa a ter aqueles problemas. Porque assim, pessoal, quando constrói e está pronto, tudo certo. Tudo lá calculado para vazão X, calculado para peso X. Quando se começa, né, a ter morador, a ter peso, a ter uso dessas tubulação, movimentação, esgoto, tratamento, é onde se começa a ter os problemas que precisam ser corrigidos, né? Porque o cálculo, ele em si, ele vai te ajudar, mas é na hora do uso, né? Na hora que for fazer o teste mesmo de verdade, com a quantidade, com os moradores já morando e aquilo funcionar, né? A gente tem casos que a gente pegou que tem condomínio que o cara constrói antes de entregar, se o cara terminar antecipadamente, mas agora tem um prazo, né, até 6 meses, né, eles podem, né, segurar aí o tempo Tudo de depende entrega, do contrato. tudo depende do contrato, mas eles fazem um teste, tanto de tubulação de água, tubulação de esgoto, energia, né, carga, movimentação do prédio, tudo, tem tudo, os caras conseguem testar tudo, você entendeu? E aí, cara, consegue pelo menos ter uma noção. Eu e o Anderson já pegamos um apartamento, condomínio, que o apartamento ficou muito tempo parado e quando teve a venda dessa unidade, o cara foi lavar para poder fazer, a tubulação não estava engatada no ralo. O morador de baixo que sofreu as consequências. Exato. A hora que o cara foi pro ralo e já molhou a casa do carro, falou, tá chovendo aqui dentro, né? Então, é basicamente isso. Então, acontece, essas coisas acontecem. Eu já vi, essa semana eu desacreditei, mas acontece. Isso aí, a construtora já, de imediato, já se prontificou a resolver, do cara pegar a unidade, na hora de lá pedir para fazer a ligação da luz, não tinha os cabos passados. Putz. Só tinha um quadro montado. E não esqueceram de passar o cabo. Esqueceram de passar o cabo. O cara já tinha montado o quadro e colocado lá. Putz. Mas tudo bem. Vamos falar assim que pode acontecer? Pode. Dependendo de condomínios aí, tem condomínio de 1.000 unidades. Condomínio de 700 unidades. Claro. E outra, se esqueceu de passar cabo, isso é um erro que a construtora vai assumir. Não é para acontecer. De fato nenhum, mas pode acontecer, cara. Mas, pô, levou de boa. É uma coisa que não vai danificar sua parede se a tubulação estiver lá, né? Esperando, aí, né? Aí você fala assim, não passou o cabo, porque não tem tubulação, aí... Fudeu.
É assim, e acontece. Ah, não. E acontece. No Brasil eu não duvido nada. Porque eu já peguei condomínios que esqueceram de conectar a tubulação de água. Eu não duvido nada. Você imagina os apartamentos reclamando, por que eu não tenho água? Quando foi ver, esqueceram de passar a tubulação. Ou quando o cara pega a unidade, quando a construtora pega a unidade para colocar o material de manutenção das outras unidades, quando entrega, e aí ele vai lá e liga a água da área comum lá dentro, porque ele usa para fazer as manutenção e deixa lá. Aí você só vai descobrir, sabe quando? Quando acaba a água da área comum, e aí o morador fala assim, acabou a água aqui. Por quê? Peraí, mas a tubulação da área comum, ela não é ligada dentro da unidade. Não era para ter acabado. Não, mas aqui acabou. Aí você descobre que tá ligado lá. Que tá ligado. E quem paga? Isso é legal de perguntar. Quem paga a conta, pessoal? Fala aí. É isso. É todo mundo, né? É assim, pessoal. Chamar a construtora e falar para ela, ó, se vira. Pegar a conta do condomínio, faz um cálculo aí do tempo que ficou usando e a construtora se vira. Ah, não vou pagar. Tudo certo. Então entra na justiça e prova que a construtora fez a cagada e não mudou e tá tudo certo. Eu tenho um caso desse. Você vê, o mundo de condomínio é muito doido, né? Tem de tudo, né? Os dois lados têm que se ajudar. Aí é onde tem os problemas. Aí você vê que os problemas vêm ele vem e você precisa estar ali para resolver. Por isso que a gente fala que o prédio tem que ter um tempo de... tem que ter um tempo de maturação aí, né? Um tempo, querendo ou não, a implantação disso, ele tem uma vida, vamos dizer assim, é igual a criança, né? 5 anos, né? Aí você pega condomínio que, cara, esgoto, caixa de passagem, esgoto. Quando é ligado diretamente na rede, que é por física, só desce e vai direto para a rede, tudo certo, sabe? Isso é lindo pro síndico. Ele vai lá, contrata uma empresa só para fazer limpeza dessas caixas. Você entendeu? Aí o cara joga lá copinho e tudo, não importa. Se der algum problema, o condomínio paga, porque... Quando o morador é porco, não tem o que fazer, que o morador, ele limpa a casa dele, mas ele não quer levar o lixo lá para cima, então ele joga tudo na privada. E aí, Luciano, uma coisa que é bom entrar nesse ponto, que agora tá virando uma mania, as pessoas estão substituindo o papel higiênico por lenço umedecido. Nossa. E o pior, pessoal, essas pessoas estão jogando no vaso sanitário. Lenço umedecido não dissolve. Não. E tá vira uma bola, viu, pessoal? E tá entupindo. E cabelo a mesma coisa. E se o prédio tiver sistema de bomba de esgoto, de estação elevada, queima a bomba. O triturador não tritura. Se por acaso for aquele sistema por gravidade, vira uma massa, entope tudo. A Sabesp está informando que ela não se responsabiliza, dá até multa. Então, pessoal, tudo bem de usar lenço umedecido, mas joga no lixo. Vamos falar uma coisa. Isso é a vida em condomínio, pessoal. Esses são os problemas que o síndico enfrenta logo no início. Vocês querem ver uma coisa? Hoje a Sabesp, ela cobra o tratamento de água para você, cobra, na verdade, o fornecimento de água e aí você tem uma empresa fora da Sabesp que cobra o tratamento. Aí você vai ver que é de igual para igual. Só que aí você fala, eu consumo água, as outras pessoas consomem água. Então são coisas assim, você não desperdiça a mesma quantidade de água que você consome, né? No apartamento, ou na casa, o que for. Só que quando você síndico, vai analisar de fato o que acontece dentro do condomínio, sabe por que as pessoas fazem a gente pagar essas coisas? Porque a gente não toma providência de fazer o certo. O básico. Que é o básico. E aí vai entrar aquilo que nós falamos no começo aqui, que é a questão, quem faz o valor do condomínio é você, morador. O cara vai falar para mim, você sabe o que o superintendente da Sabesp fala? Cara, se eu fizesse o tratamento de água, de esgoto, que só viesse fezes
e urina, tudo certo, mas vem copinho de Não, vem de Yakult, tudo. copinho Fralda, de Danone, mods, vem tudo. fralda, mods, Vem tudo. calcinha, camisinha. Agora vem tudo. os lenços umedecidos virou campeão. Não, ele falou para se ele realmente analisar, ele levanta lá, ele pega toneladas e toneladas de cabelo. Faz peruca e arroz pra vontade para as pessoas. Tem muita coisa. As pessoas jogam, o lixo, pra você ter uma ideia, já deixou de ser descartado no local certo. Entendeu? Então, o que o cara tem que trabalhar para poder tratar essa água, para jogar no rio de volta, é absurdo. É absurdo. E é justamente por isso que nós batemos tanto. É você, morador, que faz o custo desse condomínio. E é o que eu falo, se você tiver zelo com o condomínio, a manutenção para manter é menor. Agora, se você for aquele grupo de morador que não tá nem aí, eu pago o condomínio, eu posso, o que antes uma arrecadação de X dava, agora não dá mais. Aí você vai ver, o uso das áreas comuns, Anderson. Putz. Vamos entrar nesses detalhes. Aí você tem uma brinquedoteca, você tem uma sala de jogos, você tem piscina, você tem tudo. Aí isso aqui acontece. O morador diz assim, não, eu pago, vou trazer todo mundo para brincar aqui. Não é assim, pô. É a mesma coisa de você comprar um carro novo, zero, e você dar na mão de qualquer um. Então, as pessoas têm que ter zelo. Não importa se é família ou não, pessoal. Vocês têm que entender o seguinte, vocês compraram, vocês moram lá. Então, as regras são claras. A família não tem que usufruir do que é de vocês. Agora, não sei que vocês morem numa casa. Você entendeu? O problema é que é um lugar onde convive muito mais pessoas e o ambiente ele tem que ser restrito. Sim. Em algumas situações. Por quê? Para não ter dor de cabeça, para não ter o vizinho falando para você. Outra coisa que é legal falar sempre para quem vai morar em condomínio. Quero lembrar vocês que você está sendo vigiado não é por câmera. Você é vigiado pelos seus vizinhos. Sim. E não adianta reclamar. Se fizer errado, você vai ter o vizinho batendo foto, e mandando pro síndico. Mas ele tá me divulgando. Não. Se ele mandou pro síndico e o síndico fez o que tinha que fazer, ele não tá errado. Ele conseguiu coletar a prova do que você tá fazendo de errado. Por isso todo mundo tem que tomar cuidado com tudo isso. Morar em condomínio, pessoal, é cheio de regra, é chato, tem um monte de coisa, mas se cada um, né, Luciano, fizer aquilo que está na convenção, no regulamento interno, a vida do condomínio vai ser mais tranquilo. E uma coisa, pessoal, que acho que nós estamos cansados de falar em palestras, no programa, Instagram, em assembleias, uma coisa fácil chamada bom senso. É uma coisa que está difícil, ter o bom senso dentro dos condomínios. E só lembrando, tá, pessoal? Vocês que aí estão com muito problema aí com esgoto, com bomba, procura a Casa de Bomba São Paulo, né? Putz, é ótima a Casa de Bomba Ela São fica Paulo. na Washington Luiz, eu acho que é 5.644, ali do lado do aeroporto de Congonhas. É uma empresa que tem preços muito bons. Né? E, cara, vai ter bomba ali para ajudar vocês nesse sentido aí de boa. Mas é aquilo que nós estamos aqui falando. Vocês têm que ter o cuidado com o patrimônio de vocês. Tá? Vamos parar com aquela ideia de que eu comprei, é meu, eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que quer. Você é proprietário de 0,00 alguma coisa. Você não é o dono do patrimônio inteiro. É uma fração. E por ser fração, é que você tem que todo mundo se unir e fazer esse patrimônio ser conservado da maneira correta. Para vocês entenderem, pessoal, vou começar a colocar algumas perguntas aqui que veio para nós do Em Questão durante esses dias, né? Eu tenho o Carlos Henrique que mora ali no Morumbi, ele colocou o bloco B. Ele colocou que lá tem varanda, eles têm umas varandas lá, mas não tem churrasqueira. E aí tá dizendo assim, é permitido fazer churrasco na varanda do apartamento ou isso pode gerar multa? Cara, depende da varanda. Se a varanda for gourmet, ela já vai ter uma churrasqueira lá. Agora, se não tiver... você não pode fazer churrasco. E assim, você quer fazer alguma coisa que não vá perturbar a churrasqueira ecológica. Mas assim, Luciano, uma coisa
uma coisa tem que ser muito claro, isso tem que estar convencionado Sim. ou aprovado, porque assim, é muito fácil. A construtora não instalou. Não instalou por quê? Porque o bombeiro não aprovou e a prefeitura não aprovou. Então, já não pode. Vai entrar naquela outra questão que o cara pergunta assim, eu fui verificar a unidade lá montada, e aí verifiquei que a sacada tinha lá o armário, tinha a churrasqueirinha ecológica, e quando eu comprei a unidade, fui fazer, não pude, porque não era permitido. Falei, então, pessoal, é assim, tira foto, pessoal que vai comprar apartamento, tira foto de tudo, vai lá visitar o apartamento e tira foto do montado. Porque depois você vai cobrar da construtora, porque é a construtora que faz isso. Sim. Você entendeu? Depois, o que acontece? Tem sacada, pessoal, que ela é só para você ir lá fora, tomar um ar ou abrir a janela para você ter um espaço. Ela não serve nem para colocar peso. Tem gente que coloca uns vasos grandes lá, pesado. A sacada não aguenta. Né, Anderson? Sim. Você viu, esses tempos atrás, mostrou na televisão a sacada. Que caiu. A parte da sacada que caiu e derrubou todos os restos. Sim. E era um condomínio de 5 andares, 6 andares no máximo, eu acho. É aquela coisa de cálculo estrutural. Por isso tem que ter todo um cuidado. E assim, pessoal, o condomínio, a gestão, o síndico, vai fazer aquilo que a lei manda. Porque quem depois vai ter que pagar multas da prefeitura ou de qualquer órgão são os moradores, são vocês. Por isso que parece ser chato, mas ele é obrigado a seguir isso, né, Luciano? Aí uma outra pergunta que tem aqui. Mariana, e fala assim, Carlos Henrique, só para que você entenda, tá? Se tiver permitido, não tem problema, mas a maioria das sacadas que tem churrasqueira, já vou falar para você, ela tem a tubulação que vai até o teto. Sim, a fumaça. A fumaça. Se não tem isso, já vou falar para você. Se tá liberado ter uma churrasqueira, é ecológica. Não tem por que você colocar uma churrasqueira convencional lá. Não pode fazer fumaça. Até porque não pode subir fumaça para cima e nem para baixo. Vai entrar nas unidades e vai ter reclamação. Tá? Então, basicamente, falar que nem o Márcio, não pode. Vai só tomar se tiver na convenção ou ela já vir pronta. Então Sim. não pode, tá? Mariana Souza, já aconteceu aqui de um funcionário precisar entrar em um apartamento com vazamento. O síndico pode autorizar a entrada sem o morador? Não. Não. Mas é assim. É emergencial. Vamos deixar uma coisa clara para que vocês possam entender. O síndico tem a responsabilidade de resolver a situação. Sim. Se o morador não deixar ele entrar, ele pode de imediato acionar a polícia militar e entrar à força. Porque ele tem que resolver. É uma situação que precisa resolver. Se o morador não quer resolver, o condomínio resolve e cobra do morador depois. Sim. Agora, se é uma situação que é da plumada geral, aí tem que ser o condomínio e acabou. Não tem o que fazer. Sim. Né? Não sei se eu respondi a Mariana Souza aí, mas ele não pode entrar sozinho. Ele tem que verificar, entrar em contato com o morador. É assim, os trâmites legais. Percebeu um vazamento, tá lá aparecendo uma mancha na parede lá, o síndico detectou, ou alguém verificou, o síndico foi lá verificar, ele vai entrar em contato com o morador, não conseguiu, ele notifica o morador. Sim. Daí para frente ele tem que fazer o processo legal, o trâmite legal. Te notifico, preciso resolver isso, não sei o que lá, te dou tantos dias para você, né, liberar o acesso, resolver, entendeu? Ou resolver. Então é basicamente isso. A gente tem o Roberto Almeida. Tem um vizinho que faz barulho todos os dias à noite. Já reclamei e nada mudou. O que posso fazer? É aquilo que a gente falou aqui no início. Precisa entender qual é o tipo de barulho. Evidenciar esse barulho. Achar realmente se é o vizinho de cima ou se é o vizinho de baixo. Ou dos lados, né? Porque isso também pode acontecer. Ter a certeza. E aí, você registrar isso no livro e chamar. O legal de tudo isso é... Se na portaria você tem Ronda, chamar o Ronda para te acompanhar e pedir que quando você fizer o registro, citar ele e ele assinalar dizendo que comprova a situação. Sim, é aquilo que nós falamos. A reclamação tem que estar vindo com prova. Senão, o síndico não vai fazer e depois não adianta aí nos grupos falar que não... olha, o síndico não faz nada. Não, sem fazer
a prova, o síndico não vai poder exercer. Vamos lá, pessoal. Eu tive casos também de pessoas que falam assim, ó, eu gravei aqui o cara batendo, só que isso não serviu de prova, caso fosse um processo. O juiz não gosta disso, porque ele pode falar o seguinte, você tá com birra com o seu vizinho, alguém da família tá escondido em algum lugar batendo e você tá gravando, tá? Sim. Então o que a gente sempre orienta? Se é um horário noturno, madrugada e tem ronda, liga na portaria, pede pro Honda ir até a sua unidade, caso for permitido, e ele acompanhar você, tá bom? Basicamente isso. Fora disso, você vai ter que procurar. Não adianta querer ligar pro síndico 2 horas da manhã e falar, síndico, eu não aguento mais, preciso que você resolva. Ele não vai resolver. Se ele atender, né? Que ele não vai atender. Então é isso, né? Não sei se eu respondi a Fernanda. Juliana Martins, no meu bloco teve gente alugando por temporada e começou a ter muita rotatividade. O condomínio pode proibir isso? Anderson, é o famoso aplicativo, é o famoso... Isso aí é uma questão... Isso aí é uma questão que tem que estar acertada isso em assembleia. Porque você tem problemas aí. Você tem a questão do direito de propriedade. Então, é direito de propriedade ele locar. E aí você tem a outra questão que é o condomínio, é a convivência, a área comum, é aquela história. Você é proprietário de uma parte, 0,000, uma fração. Então tem que ser isso discutido via assembleia. O Anderson falando, isso é legal da gente entrar nessa discussão, porque eu vi esses dias atrás uma discussão até numa TV aberta de uma empresária, né? Vamos dizer que é uma empresária que ela investe. Sim. E comprou alguns apartamentos e loca para fazer, loca, né? Não vou falar o nome aqui. Os aplicativos, Os aplicativos. E aí ela foi notificada e multada, né? E ela entrou na justiça e eu não sei qual foi o desfecho dessa situação, mas eu acho que ela não ganhou. Mas, pessoal, isso é uma coisa que vocês precisam entender. Vocês querem comprar para fazer esse tipo de coisa? Verifique se é uma área comercial, verifiquem se é um local, como que a gente pode falar, Anderson, de passeio, um local de turismo. Na verdade, o que porque tá... assim, não, então, eu sei, ó, tem local, só cortando o Anderson, que eles alugam porque, tipo assim, por temporada. Que aqui em São Paulo. Não é por temporada. Às vezes tem evento. Local aí que... Não é nem que também é evento. Mas aluga porque você tem pessoas de outro lugar que vêm pra cá pra ir no médico, né? Pra fazer um tratamento. Ou até aqui, você vê, ó, centro de São Paulo, 25 de março, Galeria Pajé. Então, aquele ao redor ali, você tem muito disso, né? Mas é questão do seguinte, aprovar isso em assembleia. Porque se não tá aprovado, você não tem esse direito, porque você pode tomar uma invertida. Sim. Né? E aí você tem um problema do seguinte, você começa a burlar o sistema, você começa a cadastrar pessoas que não vão morar lá, vão passar 4, 5 dias no máximo, né? E aí você tem casos de cara que aluga um mês, tal, e assim vai. Mas aí você tem que cadastrar o cara, ele vai usar as áreas comuns, ele vai ter que passar pelas áreas comuns. E isso tem que ser aprovado da Assembleia para impossibilitar dessas pessoas terem acesso a algumas coisas. Sim. Você entendeu? Porque senão vira bagunça, que é o que o Anderson falou. É o que a Mariana colocou aqui. Né? A Juliana colocou aqui. Você vai ter constantemente pessoas diferentes rodando pelo condomínio. E aí? E o importante é que algumas construtoras já estão fazendo uma modalidade que eles falam mix use, ao qual eles pegam 4 andares, os 4 primeiros andares da torre, do bloco, e coloca uma portaria separada que é voltada exclusivamente para essas locações de curta temporada e depois uma outra entrada para o condomínio convencional. Já existe isso. Então, assim, para não ter problema, correr aí atrás e verificar esse tipo de moradia. Então, Ju, se não tiver na convenção, o condomínio pode proibir, tá? Se tiver na convenção, é um caso de vocês chamarem uma assembleia e aí discutir, tá? Então, se não tiver e a maioria convenção, vence, pode óbvio. proibir, sim.
Porque assim, cara, você comprar um apartamento que você vai morar, que você ter um monte de estranho constantemente passando, não importa se, cara, são pessoas de bem, se não são, é ruim você ter sempre, cada dia, uma pessoa diferente do seu lado, né? Você não sabe quem são as pessoas. Hoje o mundo tá assim. Sim. É ruim. Tá, Ju? O Eduardo Santos teve um vazamento do apartamento de cima que danificou o meu teto. Quem paga o prejuízo? O apartamento de O cima. morador. Tá? Toda vez que tiver algum vazamento que venha do apartamento de cima, é o morador que tem que você tem que acionar ele, falar para ele resolver o problema lá e ele resolver o seu problema embaixo. Sim. Ele que arca com tudo, tá bom? Ah, Luciano, ele não arcou. Chama o síndico notifica ele, resolve o seu problema e cobra dele. Aí vai para a cota condominial, pessoal. Aí segue o que manda a legislação, né, Anderson? Sim, sim. Tem que resolver, não tem jeito. Patrícia Gomes, aqui já tentaram proibir crianças de brincar na garagem. Isso pode? Lógico. Isso. Garagem. Vocês já viram aí o que tá. Risco. Eu fiz um vídeo até esses dias atrás, condomínio de casa. Criança sentada no meio da rua. As 4 crianças foram atropeladas porque a mulher não viu a criança sentada na rua. Sim. Sem a supervisão dos responsáveis. Aí não adianta querer ficar brigando. E lembrando que o ECA deixa claro isso, o Estatuto da Criança e Adolescente, o pai é responsável. Sim. Não é porque mora em condomínio que você pode largar. Ó, pra você ver, colocamos uma situação. Uma mulher dentro do próprio condomínio dela fazendo caminhada. Foi atropelada pela moradora do condomínio. E ela morreu. Veio a óbito, porque ela, né, foi um atropelamento muito feio. Ela bateu a cabeça no chão, né? Outra coisa, criança passando de bicicleta, andando de bicicleta dentro do edifício garagem. Também foi atropelada. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas e aí? A gente tem vários casos aí. Não pode. Circulação, edifício garagem é circulação de carro. Você vai passar, tem condomínio que agora está fazendo um espaço um pouquinho maior para você fazer o espaço de circulação das pessoas. Para ela poder ir até o veículo. Né, Sim, Anderson? sim. Então, basicamente, não pode. Não pode. E se o síndico liberar, chama a atenção dele e briga com o cara. Não pode. Não é permitido isso. Viu, Patrícia? Então, não adianta. A criança não pode brincar no edifício garagem. André Luiz, tem um morador inadimplente que continua usando piscina e salão de festa. Isso é permitido? Pessoal, a nova lei é clara. É o seguinte... Ele é inadimplente, tem os meios legais para cobrir. A gente não pode proibir ele de ter acesso às áreas comuns do condomínio Não, mais. senão você está punindo ele 2 vezes. Sim. Então, E aí ele entra na justiça e pede o indenização. síndico que estiver fazendo isso, ele toma cuidado que ele pode tomar uma invertida aí. Então, não pode proibir mais. Isso é lei, não pode proibir. E outra coisa para reforçar, Luciano, que tem alguns condomínios que eu não sei porque alguns síndico, você não tem autonomia para cortar água de inadimplente. Pelo amor de Deus, o prédio vai ser condenado em pagar indenização. Temos vários casos desses que nós estamos acompanhando e que os prédios foram condenados. Não, o único que pode cortar ou suprimir é a companhia que detém a concessão. Fora isso, ninguém tem o poder, não é, Luciano? Não, é outra. Se você faz isso, você já sabe que a água, o registro da pessoa, ela foi individualizada, mas é individualizada para poder fazer o rateio e pagar a conta da Sabesp. Você não pode fazer isso. A Sabesp só vai... desculpa. A concessionária, porque a Sabesp é aqui em São Paulo, mas a concessionária só vai cortar caso ninguém pague. Porque é geral, é de todos. Não, sim, mas é que é água, então a lei protege, não pode. Não pode. Você não pode punir 2, 3 vezes o inadimplente. Então, André, não tem o que fazer, André. Nesse caso, cara, é justiça. O cara tá inadimplente, é buscar os meios legais para fazer a cobrança normal que a lei demanda. Cobrar o síndico, cobrar o jurídico do condomínio para resolver o quanto antes. Ricardo Nunes, já tivemos reclamação de som alto durante o dia. Isso também pode gerar multa ou só à noite? Negativo. Pode. Ninguém é obrigado. Eu falo negativo, mas ninguém é obrigado a conviver
com o nego com som alto durante E outra, o dia. reforçando, pessoal, esqueçam essa ideia que é a partir das 10, das Não. 22 horas, é que a lei não fala isso. A lei diz que a partir de que você incomodar o seu vizinho, não importa o horário. Bruna, pode notificar sim, Sim. e pode multar sim, caso tenha problema com isso, tá? Então não tem esse negócio do cara fazer barulho e você ficar ouvindo lá o tempo todo, né? Bruna não, Ricardo, tá? Eu tô vendo aqui as outras mensagens. Bruna Alves, teve um apartamento que fez festa com muita gente e virou confusão. O condomínio pode limitar visitante? Não. Não. Se é dentro Para a da unidade dele, não. O que ele pode fazer que virou confusão, que deu problema, é notificar e multar caso continue. Nas áreas comuns, sim, já é pré-determinado que cada espaço Já cabe o quê, né? Vem na convenção e no regimento interno. Tá bom, Bruno? Então, nesse caso aí, não tem como. Se o cara tem um apartamento lá de 42 unidades e quer colocar 60 pessoas, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Felipe Costa. Um prestador de serviço entrou no condomínio e acabou circulando em áreas que não devia. Como funciona esse controle? Na verdade, aí, com Vamos lá. Anderson, eu te cortei, mas prestador de serviço, se ele tá lá para fazer algum serviço, ele deve estar na unidade. Ele não é para passear dentro do condomínio. Então, responsabilidade dele é o proprietário da unidade. Sim. Mas é um prestador de serviço do condomínio. Aí chama o zelador. O zelador não pode deixar o prestador sozinho. Sim. Né? É isso. A gente tem casos aí de empresas de telefonia. O cara fala que vai numa unidade, aí da unidade vai querer, passa nas outras unidades, porque o cara tá com a chave do shaft de sistema e fica abrindo lá para mexer. Não pode. Sim. O síndico e o zelador pode proibir já e colocar o cara para fora. Ele não tem essa autorização. A autorização que ele chegou na portaria e falou, eu fui chamado para ir até a unidade X. Fora disso, ele não pode mexer. Se não tiver previamente avisado, tá? Então, não. É responsabilidade do morador. Caso seja o prestador do condomínio, é responsabilidade do síndico e do zelador. Tá bom? Beleza, Felipe? Vamos lá. Aline Ribeiro. O síndico criou uma regra nova sem assembleia. Isso é válido? Não. Não. O síndico não pode criar nenhum tipo de regra se não tiver aprovado em assembleia. Exatamente. Tá bom? Mas é assim, existe casos que o síndico pode seguir o que manda o regulamento e a convenção. Não, então, mas vamos lá, não tem a convenção, não tem na convenção. Código Civil Brasileiro. Aí não é uma regra, ele está seguindo o que faz. Porque assim, mas lá, vamos fazer uma suposição, pessoal. Na convenção do condomínio, no regimento interno, não diz que eu posso sobrevoar com drone. Porque já aconteceu com a gente. Sim, não tem Aí drone. você tá lá com o morador com o drone. Aí você fala assim, eu fui lá e notifiquei o cara. O Anderson foi lá e notificou o cara. E o cara falou assim, na convenção do condomínio, no regimento interno, não fala nada. Eu fui pelo Código Civil. Pelo Código Civil. Que tá atualizado. Não pode. Vou procurar meu direito. Beleza. Vai Aí sim, não multa. é uma regra, tá? Aí é a questão do síndico colocar uma regra para o uso de uma área comum ou porque que você não possa fazer. Ele não pode fazer isso. Ele tem que especificar, chamar uma assembleia e os moradores aprovar esse tipo de coisa. Sim. Tem casos aí que eu sei que o síndico coloca algumas regrinhas aí, né, para tentar acertar alguma coisa e acaba indo porque os moradores acabam aceitando porque tá de boa. Uhum. Certo, se os moradores não reclamou, tudo certo, mas não pode. Sim. Tá? Isso foi Aline. Não sei se eu te respondi. Diego Ferreira, um vizinho instalou câmera pegando o corredor inteiro. Isso pode ou invade privacidade? Não pode. Só vai poder. Vamos dizer assim, que tem um hall que tem 4 apartamentos. Primeiro, os 4 têm que assinar, os 4 unidades daquele hall têm que assinar um documento, os 4. Um não quis, não pode. Fora que antes disso, tem que apresentar isso numa assembleia para que fique todo mundo. Por quê? Você faz o conjunto. Pessoal, é assim, mesmo aprovando em uma assembleia,
Só vai se o morador Se aceitar. os 4, se todos, não vou falar 4, se todos. Por quê? Porque entra na história de direito de imagem, LGPD e um monte de coisa. E é um direito particular, não é um direito conjunto, é um direito particular. Você não pode. Uma coisa que vocês têm que entender: quando é uma situação que é conjunta, você consegue ali inibir. Quando é uma situação que você vai aferir o direito da pessoa, particular da pessoa, você já não consegue. Já não consegue. Não tem nem o que vocês falar pro síndico, ó, eu quero que resolva. O síndico não vai resolver. Isso aí. É vocês... constitucional, vamos dizer assim, que o pessoal gosta. Ainda. Né? Então, eu falei isso para o Diego. Renata Carvalho. Tem moradores que estão há meses sem pagar condomínio e que realmente pode acontecer com eles. Bem, inadimplência. Inadimplência é cobrança, tentativa de acordo. Caso a tentativa pacífica não aconteça, vai fazer a cobrança judicial e vai arrolar os bens. E sempre acontece aí, se ela não tiver outros bens, o imóvel vai para leilão. Ô Anderson, isso tem um prazo máximo? Eu posso aprovar algo em assembleia que a gente pode estender? Legal é fazer a régua de cobrança aprovada em assembleia. Dá um teto. Olha, não vai para a justiça. Aí você estabelece a quantidade de cota, meses de tolerância e a execução. Aí fica tudo acordado. Eu posso falar para vocês, não devam condomínio e quando vocês casarem e separarem, não deixem de pagar pensão. Que é as únicas coisas as duas coisas que a justiça bate não mesmo. Tem conversa. A gente teve casos aí que a gente tentou negociar, chamou o cara para negociar, o cara nunca pagou condomínio. Mas o cara tinha 2 carros que era muito mais caro que o apartamento dele. Né? Eu quero negociar, eu quero pagar X valor e o condomínio não aceitou, porque era absurdo que o cara queria fazer. E aí o cara falou assim, deixa aí para juiz, lá a gente acerta. Lá eu pago, lá eu vou... Quanto eu quero. Quanto eu quero. Lascou. O juiz não bateu o martelo favorável para ele, não. Não tem conversa. Então, tô falando isso porque eu tenho algumas pessoas que têm o ego inflamado aí. E se acham que tá tudo bem, não tá tudo bem. A justiça é muito clara. Já vou falar para vocês. Advogado picareta tem bastante que vai falar para você assim, não, vamos para cima que a gente é causa ganha. Não. Desculpa, não é não? Tá bom? O advogado que falar isso para você não é advogado. Então, né? Então, já acho que respondendo aqui a Renata Carvalho. Vamos lá, o Lucas Pereira. Aqui no andar tem gente deixando sapato até armário no corredor. Pode isso? Não. Não. E vamos já deixar claro. Não é nem questão do síndico ser chato. Isso é lei. Isso tá na regra do bombeiro. Evacuação de emergência. AVCB. Não pode. O bombeiro não permite. Aí vão falar assim, mas o que tem a ver com a AVCB? Aí eu falei, tem tudo. Se a unidade pegar fogo, você tá com o móvel lá fora lá. Imagina evacuando na correria. É a passagem que você tem para poder sair. Aí o incêndio já tá... Você não tá vendo nada. Já tá aquele incêndio para fora do negócio. Não é nem ver. Aí começa a pegar fogo no móvel que tá do lado de fora, no corredor. Isso. Morre todo mundo porque você não consegue passar mais. É por isso, mas é justamente porque daí tá enche de fumaça, você não vê nada. E outra coisa, sapato largado para fora. Cara, isso é feio. Você vai entrar, você chega no seu hall de entrada, você vai ver aquele monte de sapato largado. Daqui a pouco tem nego que larga o lixo. Porque tá fedido, eu vou colocar aqui, depois eu subo. Então, fica fedido para quem mora do lado e para você ficar limpinho dentro da sua casa. É sacanagem, não pode. De novo, é o bom senso. É o bom senso. Mas entra nisso, tá? O bombeiro pega pesado também, viu? O bombeiro quando vai fazer, avisando já, vistoria de AVCB. O bombeiro ele não vai só olhar o alarme de incêndio, não, se está tudo funcionando, não. Ele chega lá, ele vê no hall que tá essas coisas, ele vai falar para você, já te manda o comunique, você fala assim, poxa, mas tá tudo funcionando, quando vai ver, porque o síndico não viu que o morador deixou caixa de sapato, lixo, tudo no hall, ele deu o comunique, não tem conversa. Exato. Aí é mais você espia, não, você tem ainda uma visita ainda. Depois dessa visita, é mais 6 pila que você paga para poder fazer a vistoria. E até mais, depende do tamanho do condomínio.
Então, basicamente é isso, pessoal. Toma cuidado aí, viu? Às vezes o síndico está sendo comunicado e ele não sabe por quê, vai ver o morador. Manda a conta para ele. Ó, isso é pro Lucas, né? Vanessa Oliveira. O condomínio cobrou uma taxa extra, de repente. O condomínio cobrou uma taxa extra. De repente, por causa de uma obra urgente. Isso pode ser em assembleia? Lógico que não. Não. Tanto é que a convenção e o Código Civil permite que o síndico faça obras emergenciais usando o fundo reserva e depois ele faz uma assembleia para repor isso, explicar do que foi e repor. Outra coisa legal que também de explicar. O síndico foi lá, fez uma assembleia de aprovação de uma melhoria. Aí a melhoria ficou em 40 mil reais, 60 mil. Ou você tem uma verba destinada e ele falou, essa verba destinada... Então, vamos lá, tem 100 mil lá. Ela falou, pessoal, vamos aprovar que esse 100 mil faça essa melhoria? Então, beleza, 100 mil. Cara, aí ele aprovou 100 mil para fazer a melhoria. O que os moradores vão pensar? Que os 100 mil vai sobrar, porque ele vai trabalhar para que essa melhoria seja feita e que não esteja um gasto absurdo. Só que ele não, o síndico vai lá e gasta mais do que tem lá os 100 pau. Ele não pode fazer isso. Ele viu que vai extrapolar, ele chama uma nova assembleia e tá tudo certo. Sim. Aí vamos lá. O síndico fez uma melhoria, o condomínio lá precisa, ele tá falando pro morador, pessoal, o dinheiro tá destinado para fazer a melhoria, só que eu tenho que te avisar o seguinte, a gente precisa fazer uma assembleia de aprovação de aumento de cota condominial, porque a ordinária tá gastando X e tá ficando X. Então eu tenho verba para até tal mês. Fora disso, se não fizer, ferrou. O síndico, se o morador não aprovar, ele vai para a obra que ele está fazendo, o que sobrar de valor tem que cobrir a ordinária. Até isso é convenção. Isso está na convenção, no Código Civil. O cara tem que fazer. Ele não pode deixar o barco estourar. Tá bom? O morador não aprovou, tá tudo certo. Tá lá que o morador não aprovou. Não reclame. E detalhe, não aprovou, acabou de tirar toda a responsabilidade do síndico. E assim, e ainda é pior. Quando fica aquele grupinho fazendo campanha para esse tipo de coisa. Quando der problema, depois vocês, moradores que entraram na pilha deles, cobram eles depois. Entendeu? Vocês podem cobrar na justiça. Então a gente está aplicando. Cara, o nosso tempo está acabando. Eu vou para a última questão aqui, que é do Marcelo Teixeira. Já tivemos discussões por causa de pessoas fumando na área comum. Isso, existe regra para isso? Tem. Todo condomínio não é permitido. Tem sim. É vedado isso, não é liberado. Agora sim, tem condomínios que conseguem destinar uma área, um local, né? Um fumódromo para a pessoa fumar, para não ter que ficar saindo para fora. Mas se o condomínio não fizer isso e não for aprovado, esquece, pessoal. Vocês não tem. Mas eu tô passando no corredor, é aberto. Não importa. Você tem que parar. Para de fumar. Sim. É bom, ajuda, hein? Para de fumar. Você vai ter dor de cabeça. Porque você vai ser notificado, vai ser multado e não adianta chorar. Exato. Anderson, queria falar para você que acabou. Eu gosto porque a gente está tendo muitas questões aqui. Muitas isso é pessoas importante, participando, né? do Em Questão. Isso é bom. Muito legal, muita pergunta sobre... A gente falou de implantação. Tem muita coisa, pessoal. E é infinito isso aí. Tem muita coisa aprovando, tem muitas regrinhas novas aí. A regra da NR1, que o pessoal acha que não vai entrar para condomínio, vai entrar também. NR1, ela é a sanidade mental lá dos funcionários. Tem que tomar cuidado, pessoal. Tudo entra, hein? Então, logo a gente vai debater isso aí. Também. Muito legal. Deixa eu finalizar. Anderson, queria agradecer a presença, queria agradecer o pessoal sempre que participou. Não dá para falar de todo mundo, que é muita questão aqui. Tem muita pergunta, tem muita coisa. E queria dizer que o Em Questão, graças a Deus, está crescendo. Estamos indo pro 100, né? Se o Ale, os meninos, o João, não cortar o episódio, né? A gente chega nos 100 episódios. Pessoal, queria agradecer o Anderson, queria agradecer você que está nos assistindo, que se inscreveu no canal, que curtiu e compartilhou. Muito obrigado. E você, Alecrim, que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a G5M, a Casa de Bomba São Paulo, Pegou Marketing, Especial Condomínio, Especial Imóvel, Imóveis,
Diman Bomba, Meu Setor Contábil, Schneider Segurança, Premier Piscina, Ensino Bomba, Migrato Soluções, Esperança Animal, Grupo Cieta, CBR, Certificado Condomínio Legal. Pessoal, queria agradecer novamente a audiência do Em Questão e até o próximo episódio do Em Questão. Tchau, pessoal.